Boa noite. No Globo Repórter de hoje, Egito, muito além das pirâmides e dos faraós. Vamos atravessar juntos o deserto, navegar pelo rio Nilo, mergulhar no Mar Vermelho. Cairo, a metrópole superpovoada. Até cemitérios já se transformaram em moradia, um lugar que os próprios egípcios chamam de Cidade dos Mortos. Você sabia que as pirâmides não foram construídas pelos escravos? Nossos repórteres entram na área onde só os arqueólogos têm acesso e revelam uma vila que passou séculos coberta de areia. Como vivia um povo de 4.000 anos atrás? As mulheres que conhecem o segredo de um dos mais saborosos pães do mundo. E os superhotéis fantasmas, um resort de luxo com 1.000 apartamentos vazios. O programa desta noite é uma coprodução com a EPTV, afiliada da Rede Globo. Sonhos guardados na pedra. Castelos de areia que os séculos não derrubaram. Rainhas e reis protegidos do tempo à espera de um milagre que acontece embaixo da água. O Mar Vermelho, bíblico, é uma floresta tropical submersa rodeada de desertos. Praias vazias, hotéis fantasmas, cidades escondidas e a aventura de redescobri-las. Posso entrar? Uau! Até hoje, andar pelo Egito é explorar o desconhecido. Para nós brasileiros, é ver algo distante e ao mesmo tempo familiar dos livros da escola. E mistérios. Por que moldar um rosto de homem num corpo de leão? Para que construir montanhas geométricas com ângulos que descem do céu como as linhas do sol? Máquinas. As pirâmides são máquinas feitas para superar a morte e conservar o corpo. Acabaram conservando a história. Mas de onde os egípcios tiravam essa esperança? Como nós, do sol que renasce a cada manhã, mas também da luta entre dois gigantes que só eles conheciam bem, o deserto e o Nilo. Um rio de ouro que todos os dias vence a seca e alimenta o verde. Esta terra mitológica gerou uma das civilizações mais fascinantes do mundo antigo. E nós vamos para lá. Nossa viagem começa no Planalto de Gizé, a 20 quilômetros do centro de Cairo, a capital do país, no norte da África, no extremo leste do deserto do Saara. Aqui estão algumas das obras mais intrigantes do planeta, tão espetaculares que não parecem deste mundo e geram dúvidas. O que você acha? Quem construiu as pirâmides? Teorias existem muitas. Extraterrestres, divindades, seres superiores, mistura de homens e bichos. Para a ciência, as pirâmides foram feitas por milhares de pessoas em muitos anos de trabalho. Julian Sanches é argentino, mas trabalha com a primeira missão brasileira de arqueologia no Egito. O que é uma pirâmide? Uma pirâmide é uma tumba. Uma tumba que era destinada para o faraó. Quem construiu as pirâmides? Ao contrário que o imaginário faz pensar, não foram escravos. Não eram escravos? Não eram escravos. Eram pessoas que eram trazidas de diferentes partes do Egito para trabalhar em construção para o Estado. Os egípcios acreditavam na vida depois da morte. A tumba e a pirâmide serviam de refúgio para a múmia e de endereço para o espírito voltar e reencontrar o dono. Era um ponto de encontro do mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E a salvação de todo mundo dentro da sociedade egípcia se consegue somente por meio do faraó. O local
local de construção das pirâmides se tornava solo sagrado. Não era todo mundo que podia entrar, não. Por isso, eles construíram aqui perto uma outra cidade, separada deste imenso complexo que hoje é um dos lugares mais visitados do mundo. Um muro de até 5 metros de altura separa os dois sítios arqueológicos. No começo do dia, os trabalhadores passavam por este portal e construíram maravilhas. Há 4.500 anos, quem passa por aqui se surpreende com as 3 grandes pirâmides, Quéops, Quéfren e Miquerinos. Depois de construídas, elas sempre estiveram à vista. Mas quase tudo abaixo delas ficou séculos coberto de areia. Templos, câmaras, cemitérios. A esfinge era soterrada até o pescoço, como se vê nesta foto de 1850. Acredita-se que o rosto na cabeça da esfinge é do próprio faraó, Quéfren. A imagem dele sobre um corpo de leão estabelecia o guardião perfeito do túmulo. Vigilância de rei com força de fera. 73 metros de comprimento por mais de 20 de altura. Pena que a maior estátua do mundo feita de uma rocha só pouco adiantou. As múmias, tanto a dele quanto a dos vizinhos, Quéops e Miquerinos, foram vítimas de saqueadores, roubadas há milhares de anos. Mas a pirâmide ainda tem um tesouro. Você já reparou? Por que a ponta de Quéfren é diferente das outras? É que ela é a única das 3 que ainda mantém o acabamento original, com uma camada mais lisa. Um dia, toda ela foi coberta assim. As 3 pirâmides eram desse jeito, que isso foi se perdendo por movimentos sísmicos e posteriormente usadas para material de construção. Roubadas. Exatamente. Deixamos este cenário grandioso e seguimos em direção à maior cidade da África. Para quem viaja para o Egito, o Cairo poderia ser um lugar de descanso. Não é. Tem 9 milhões de habitantes, trânsito caótico e buzinadores reincidentes. Foi fundada tarde, quer dizer, só há 1000 anos, pelos árabes. A vida acontece nas ruas. A simplicidade, o luxo, o tempo dourado dos faraós, a mágica do gênio e a arte genial. A calçada é vitrine, produção. O menino Sir trabalha numa padaria, tira os pães queimando e eles queimam. Uau! Nossa, que quente que é! Uau! Nossa, é muito quente! Sur, a mãozinha dele tá quentinha, Sur. Uau, é muito quente. Não sei como ele aguenta. Uau! Tadinho do menininho, cara. O menino precisa ser rápido. O rosto mostra o cansaço. Nenhum dos outros, que são mais velhos, quer fazer o que ele faz. Daqui a alguns anos, se tiver sorte, ele pode ser promovido e passar para entregador. Seria bom que fosse num tapete mágico, mas é de bicicleta. Nesta outra profissão, a vida depende do equilíbrio. Samir pedala 10 horas para fazer 70 entregas por dia. As distâncias são cada vez maiores, porque a cidade não para de crescer. As muralhas sustentam um orgulho oriental, mas não conseguiram conter a explosão demográfica. Nos últimos 50 anos, a população mais que triplicou. A região metropolitana já passa dos 20 milhões. Este é um lugar diferente de todos os outros do mundo. Isso é um cemitério e muito antigo. Algumas tumbas têm 1.400 anos. Mas há pouco tempo, os moradores de Cairo invadiram a área e passaram a viver aqui. De forma que hoje, algumas famílias moram em cima ou ao lado da sepultura dos avós. Um terreno triste, de capricho desmanchado pelo tempo. Nosso guia não queria entrar, mas concordou em passar de carro. Os moradores do Cairo chamam o lugar de a Cidade dos Mortos. Ao contrário do resto, aqui sobra espaço. Ruas e calçadas vazias, pátios abandonados. Por ser um cemitério islâmico, os túmulos não têm cruzes.
mas estes são jazigos. As famílias mais ricas construíam templos enormes em homenagem aos mortos. Também foram invadidos. Às vezes aparecem barracas que vendem comida e refrigerantes. Ninguém sabe quantas pessoas moram aqui. As contas vão de 10 a 100 mil. A maioria veio por não ter como pagar aluguel. Ahmed, que fala um pouco de espanhol, conta que os egípcios evitam a cidade dos mortos. Aqui é perigoso? Sim, senhor. Porque Diz que tem criminosos. Por ironia, o sossego faz daqui a comunidade mais calma do Cairo. E só quem anda pelas ruas conhece a maior metrópole do mundo árabe. Uma das recompensas é descobrir restaurantes como este. Bonito, tradicional e barato. Cheio de mimos. Sopa de lentilha com cenoura. Falafel, que é um bolinho de grão de bico. 3 tipos de patês. Baba ganoush. Cebola é uma delícia. Vários sabores juntos. Você tem hortelã, grão de bico, muita coisa, berinjela. Muito bom. E para completar, kafta. Tudo isso custou R$20. Hoje a culinária é árabe e farta, mas e nos tempos dos faraós? Os alimentos eram usados como moeda. Os construtores das grandes pirâmides eram pagos em grãos, cerveja e pão. Além do trabalhador receber a sua cota em trigo e em cevada, ele recebia um salário básico, eram 10 pães e 1/3 de um jarro de cerveja. Vamos para a periferia, quase zona rural de Luxor. Mohamed Farouk vem de uma família de agricultores e nos leva para conhecer os costumes que não aparecem nos roteiros turísticos. Na verdade, é um mundo à parte e fascinante. Quem já viu um curral de filhotes de camelo? Encontramos o Omar. São 5 filhotes. Os bichinhos dele têm menos de 5 anos e mais de 5 metros. O Omar está explicando aqui para mim que essa árvore aqui serve exatamente para cuidar de camelo, porque os camelos adoram as folhas e aí vai fazendo como se fosse uma sombrinha, um guarda-chuva para eles embaixo. Olha só, ele adora, hein? É um negócio milenar criar camelos, mas uma tradição ainda mais antiga nós encontramos na casa do vizinho. Salam aleikum. A família dele faz pão. Quer dizer, as mulheres fazem, né? Fogo, forno e jeito, que aliás elas têm de sobra. Quando chegamos, a massa já estava pronta e a caminho. Dezenas delas. Direto para o forno? De jeito nenhum. A receita antiga pede 2 ingredientes indispensáveis: tempo e sol. Essa massa acabou de sair da cozinha. Ó, ela ainda está assim. Aí eles deixam meia hora no sol, o pão cresce e ganha uma certa consistência. Olha a diferença, né? Esse já cresceu. Então esse aqui já está pronto para ir para o forno. E também já está na temperatura ideal. As mulheres calculam tudo. É uma responsabilidade, mas também uma honra. Dona Fátima, a mais velha, parece feliz em comandar a operação. Ela sabe como nenhuma outra conciliar a mansidão da massa com a braveza do fogo. No fundo, é uma dedicação comovente. Entram esforço e promessa, saem orgulho e beleza. É comida que não acaba mais. Esse pão aqui a família inteira come. Essa fornada eles fizeram para nós mesmos. Então, palmas para Dona Fátima. Dona Fátima. Ah? Shukran, shukran. Na outra casa, outro forno, outra técnica. Aqui é o fundo da casa da senhora Atiati, essa mulher muito simpática. E esse aqui é o mishaba, é um rolo de abrir massa e ela vai mostrar agora pra gente.
estica muito. Já tá com o tamanho de 2 pizzas normais ou de uma pizza gigantesca. Mas não é pizza, não. Eles chamam de fatira. Então agora é eu que vou tentar. Já aprendi, parece que é muito fácil. É só jogar um pouquinho de farinha em cima da tábua. Tamam. Tá? E aí? Não. E aí? Ai. Nossa, é difícil. Não vai, ó. Dá tudo errado. Ok, pronto. 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 Ela não quer. É difícil. Olha o que virou o meu pão. Ei, estraguei a massa. Melhor deixar com quem sabe. Ah, tem que pôr mais farinha. Agora vai, né? Bem difícil, viu? Ela usa o meio do rolo para fazer, ó. Ela controla a grossura da massa com a mão em cima do rolo, ó. Ó, quando ela faz assim, muito bem. Igualzinho meu. A fatira, eles falam que vai muito bem com leite pela manhã ou com a sopa à tardezinha, no começo da noite. Eu vou provar. É muito fina, mais fina que a nossa massa folhada. E suave. Tem um gosto bem suave, quase sem sal. Na hora da fome, eles juntam a massa com a vontade de comer. Molho de grão de bico, melaço de cana, tudo simples e perfeito, além de saudável. Geralmente as fornadas dão para uma semana. Dessa vez elas não devem chegar a tanto. Os convidados aproveitaram como se não comessem há séculos. E olha que o pão, pelo menos por aqui, não mudou tanto. Vamos mergulhar nas águas transparentes do Mar Vermelho e conhecer uma floresta tropical submarina. Daqui a pouco. A história do Egito é escrita por uma única linha de água. A travessia heróica do Nilo pelo deserto ensinou os egípcios a sonhar. Para eles, a porta do paraíso ficava bem ali, na outra margem do rio. O Templo de Luxor. Para mostrar que o céu é mais forte que a terra, os antigos suspenderam o granito no ar. Quando os europeus descobriram, ficaram encantados. Tanto é que levaram embora muito do que viram. Até o que é difícil de acreditar. Repare no obelisco. Eram 2. O outro que ficava à direita da entrada foi levado para a França. Isso mesmo, está na Praça da Concórdia, em Paris. Virou cartão postal num dos pontos mais movimentados da Europa. Por sorte, nem tudo mudou de lugar. E com o que resta, Luxor mantém a majestade. Um lugar que fez reis e rainhas, como Tutankhamon, o da máscara de ouro, e Hatshepsut, a deusa faraó. Nestas terras, qualquer duna pode ser a residência de um tesouro perdido. E o endereço de um deles é brasileiro. Estas imagens foram feitas em março de 2017. O professor José Roberto Pellini, da Universidade Federal de Minas Gerais, comanda a primeira expedição brasileira de arqueologia no Egito. A tumba é uma tumba que nunca foi trabalhada, é uma tumba inédita, ela nunca foi escavada, inclusive, e a gente agora está trabalhando, a partir do ano que vem, na escavação da Câmara Funerária. Ela tem revelado coisas bastante interessantes e material bastante preservado. Julian estava lá no dia da abertura. Agora voltamos com o argentino de Minas Gerais para o local, que dessa vez está fechado, vazio. Como Julian é arqueólogo, ele nos ajudou com a autorização para ir até a entrada da tumba brasileira. E a gente sabe quem foi enterrado aqui? Quem era o dono? O proprietário se chamava Amenemhat. Amenemhat. Era um chefe de celeiro. Ele trabalhava na administração de um templo do faraó. Estas são imagens feitas pelos pesquisadores dentro da tumba. É aqui que eles pesquisam como era a vida há 3.400 anos.
e já fazem descobertas. Fragmentos de cerâmica, pinturas e de figuras, um rosto, uma perna, enigmas. O desafio é decifrar e interpretar o significado de cada um. Os arqueólogos se surpreenderam com a qualidade dos desenhos nas paredes. Coloridos, expressivos, ricos. É como se o Brasil pusesse o pé no mundo antigo. Uma história de futuro. Voltamos para a estrada. Agora já rodamos mais de 900 quilômetros pelo deserto. É como se o Saara engolisse todas as cores. Mas num descuido da areia, o azul ressuscita. É o milagre do Mar Vermelho, um pedaço de água cercado de deserto por todos os lados. Ele preenche uma cavidade alongada entre a África e a Ásia, o Canal de Suez e o Golfo de Aden, na saída para o Oceano Índico. Para quem vem do deserto, é uma miragem de cristal líquido que o sol acende em tons inexplicáveis. Riscos claros que guiam os sonhos por um mundo turquesa. O mar, de vermelho, só tem o nome. E outra curiosidade é que ele não recebe água de nenhum rio. Todos os vizinhos são secos. Lá atrás fica o deserto da Arábia. Para cá, o deserto do Sinai. E à nossa frente está a imensidão seca do Saara. Esse mar, só por existir, já é um milagre. E parece que o esforço dele em sobreviver no meio de tanta areia faz desse lugar uma maravilha ainda mais surpreendente. Aqui perto da praia, a água é rasa por muitos metros. E aí as pessoas pegam essa combinação de delícias para uma brincadeira que só pode ser feita aqui. Elas andam como se fossem atravessar o Mar Vermelho. Passos descontraídos que refazem a jornada bíblica. Como Moisés guiou os seguidores daqui para a Terra Prometida, os pais seguram os filhos pela mão. O namorado ajuda, as crianças se divertem. Caminhar na água é o esporte preferido. O que vai longe é a faixa costeira. Só o lado ocidental no Egito tem mais de 1000 quilômetros. É claro que o turismo é a fonte principal de renda. A multiplicação dos resorts mudou a cara da região de Hurghada, uma cidade que há 30 anos era uma vila de pescadores. O recorde de 15 milhões de turistas em 2010 espalhou euforia e os egípcios levantaram hotéis aos montes. I would say billions of dollars. Foram bilhões de dólares investidos, diz este diretor de hotel. São 70 quilômetros cheios de hotéis 5 estrelas, cada um com mais de 1000 quartos. 1,000 rooms. Mas em 2011, a onda de protestos da chamada Primavera Árabe chegou ao Egito. As inquietações que derrubaram o presidente Hosni Mubarak assustaram os visitantes. O número de turistas caiu para 1/3. Gigantes e vazios, empreendimentos inteiros viraram corredores de hotel fantasma. Eu pergunto sobre a segurança no país. O Egito é um lugar seguro. Se você anda na linha, respeita as leis, as regras e os costumes. Rules and regulations. O francês Jean-Luc também se sente seguro por aqui, tanto que em 2007 veio mergulhar em Hurghada e nunca mais saiu. Eu dei a volta ao mundo e foi aqui que eu decidi jogar as minhas malas no chão e ficar. No caso dele, ficar significa sair todo dia para o mergulho. Jean-Luc comprou um barco, montou uma equipe e foi viver de brisa, do vento que sopra no convés. Decidimos visitar a casa dele, não o barco, esta outra, bem maior. Se o mergulho é numa casa, logo depois da entrada parece que chegamos ao jardim.
Mas é muito mais que isso. Estamos numa imensa colônia de corais, uma floresta tropical embaixo d'água. Cores e formas: roxo, amarelo, lilás. Difícil decidir para qual olhar. A parte viva dos corais, chamada de pólipo, libera uma secreção de cálcio que a endurece e forma a base dos recifes. O esqueleto das colônias são os arquitetos silenciosos do mar. Constroem plataformas, torres, pontes e castelos. Complexos e delicados, uma renda de 5 metros de largura. O peixe-papagaio não reclama de osso duro. Dá para ouvir as mordidas. O borboleta tem melhores maneiras à mesa, mas a fome é a mesma. E o maior benefício nem barulho faz. Muitos corais se associam a algas que fazem fotossíntese. Assim, a colônia produz boa parte do próprio alimento. Outros estendem os tentáculos para captar pequenos organismos da água. Neste restaurante em suspensão, é só abrir que a comida cai na boca. Um círculo virtuoso autossustentável, especializado em transformar energia em graça. Voltamos para a superfície e mudamos de lugar. Vamos até um outro afloramento de corais. Jean-Luc chama a equipe toda. Desenha o nosso trajeto e explica que desta vez o mergulho oferece aventura, mas exige cuidados. E diz que o dia está perfeito para isso. A gente vai descer 10 metros. A luminosidade e a visibilidade embaixo da água, ele diz que estão muito boas também. A gente só vai ter um momento de cuidado e dificuldade. É uma passagem estreita que a gente tem corrente contra. Então nós vamos ter que nadar contra ela e não podemos gastar muito ar, né? Porque o mergulho pode ser longo. Só que o que vimos superou as expectativas. Estamos diante de tudo que faz do Mar Vermelho um dos melhores pontos de mergulho do mundo. Corais gigantescos e cardumes deste tamanho. É um espetáculo que os olhos veem, mas a gente demora para acreditar. Comunidades inteiras de peixes pequenos. Centenas, milhares deles conectados por um único e enigmático senso de percepção. Eles reagem em grupo. Uma coreografia que o ensaio de milhões de anos levou à perfeição. Já viu chuva embaixo d'água, com rajada de vento? Depois do cardume, a bonança. A tartaruga passa num voo tranquilo, sem turbulência. Céu limpo também para a lesma marinha. O nome dela é sugestivo. Dançarino espanhol. Traje carmim com franja cor-de-rosa. No quesito fantasia, o povo inovou nos efeitos especiais. Entra em cena escuro, mas repare na parte de trás. Aparecem riscos claros. Aos poucos, ele ajusta as cores e as formas do corpo para se confundir com o coral. Camuflagem é importante, porque a moreia está atenta. E pior, saiu da toca, desfilando o corpo pintado de 1,5 metro. Com mandíbulas poderosas, dentes afiados e fama de brava, ela não tem muitos admiradores. Mas olhando de perto, até que é bonita. Bonitinha? Aparências às vezes enganam. O peixe-leão veste roupa caprichosa, mas esconde ferrões venenosos. É o rei da selva? Difícil saber, mas com certeza nós encontramos a Floresta dos Leões. Um reino encantado, numa bela colina de calcário.
Daqui a pouco, vamos atravessar o deserto, navegar pelo rio Nilo e alcançar o vale que esconde a misteriosa cidade de pedra. As pirâmides e as tumbas luxuosas que a gente conhece eram de reis e nobres. Mas quantos faraós o Egito teve? 200, 300? E os outros? E as pessoas comuns, que eram milhões? Pois é, infelizmente sobre isso, os arqueólogos ainda sabem pouco. Porque ao contrário das pirâmides, que ficavam no deserto, as cidades ocupavam as regiões mais úmidas, é claro. Com o tempo, as casas que eram feitas de tijolo de barro da lama do Nilo foram desaparecendo. Mas existe uma cidade que fica escondida num vale fechado, bem longe daqui, que foi feita de pedra. E é atrás dessa cidade lendária que nós vamos a partir de agora. Carro em movimento, o horizonte imóvel. Nem o vento mexe as dunas, que petrificam e viram morros. Uma máquina parece submergir na perdição da areia, que engole tudo. No lugar onde o planeta excluiu as árvores, restam sol e solidão. Estamos sozinhos. A estrada é a única aliada, sem lanchonetes nem postos. Para piorar, a Armed insiste em rodar sem ar-condicionado para economizar combustível. Lá fora, 45 graus. Ninguém merece, hein, Armed? E quando tudo era sufoco, o alívio. O Nilo inunda os olhos e o verde refresca a alma. A maior lição do deserto é impor goela abaixo que sem água não tem vida, não tem graça. As velas voam soltas na flor da água. Um historiador antigo disse que o Egito é um presente do Nilo. Lembra da escola? As enchentes fecundavam as margens e possibilitavam a agricultura? Pois é assim até hoje. As inundações acabaram por causa de uma barragem construída em Assuã, no sul. Mas os canais ainda distribuem a fertilidade. O rio que nasce no meio da África e percorre 6.800 quilômetros até o Mediterrâneo também atrai veranistas. Os barcos fecham o trânsito na margem e abrem as asas na pista. Encontramos mais uma máquina fabulosa, a Faluca, o barco à vela do Nilo. Elegante, ela já navegava aqui há 7.000 anos. Entrar numa Faluca não é exatamente ser o primeiro, mas para nós tudo é novidade. Se no deserto é quase impossível se locomover, aqui a viagem é uma delícia. Brisa e silêncio. Parece fácil, mas não é. Num jogo de cordas e carretilhas, os braços do timoneiro chegam às velas, que se empolgam. Muito antes da invenção do motor, isso já dava certo. E a agricultura também. Sempre quando se fala no Egito, a gente pensa logo em pirâmides, monumentos e nas pessoas que trabalhavam com pedras. Na verdade, essas pessoas eram minoria. 80% dos egípcios antigos trabalhavam no campo. Até hoje, o vale é abençoado com um dos solos mais férteis do mundo. Os canteiros mantêm culturas tradicionais, como as tâmaras, o feno, mas também tem banana, original da Ásia, e milho, o grão que veio das Américas. Por outro lado, o mundo inteiro, inclusive nós brasileiros, levamos daqui um morador que manteve o sobrenome, a tilápia do Nilo. O império era rico porque tinha comida. Enquanto os europeus ainda se cobriam com peles de animais, os egípcios já colhiam trigo, cevada, lentilha, grão de bico e plantavam flores, crisântemo, lótus e frutas, uva e romã. O trecho da viagem pela água foi curto, mas suficiente para entender. Sem o Nilo, o Egito é deserto.
Mas para nós, ele está cheio de aventuras. Retomamos nossa busca pela Cidade de Pedra. Passamos pelos colossos de Memnon, 2 estátuas gigantes do mesmo faraó. Os turistas costumam parar por aqui. Nós vamos além, mas é uma corrida com obstáculos. No escritório das antiguidades, encontramos o diretor. Hello, salam alaikum. E ele precisa de ajudantes. A gente só não imaginava tantos. Nós começamos com 3. Agora, além da gente, já tem também aqui ó, o Nasser, o Hamed Ismail, que é o diretor, e o Ahmed. E a Labina? Vamos? É o cara que tem a chave, o responsável disso, o especialista naquilo. Vamos lá? Let's go. Aqui aumentaram 2. Esse aqui e o Mohamed. Faz 2 horas que nós estamos aqui no escritório tentando conseguir a autorização. Inclusive lá não pode filmar. Mas acho que agora conseguimos. Vamos ver. Quando chegamos, a van já é lotação. Vai contando. 1, 2, 3, 7. Fora o motorista. Um deles é o segurança oficial. Reparou? Mas vale a pena. Estamos no Vale Escondido, na cidade de Deir el-Medina, onde viviam os artesãos do Egito Antigo. Segredos de um povo que viveu há 3.400 anos. O que revelam as paredes da cidade dos artesãos? Veja a seguir. Voltamos 3.400 anos no tempo. Muros, ruas, pedaços de cerâmica que os cientistas ainda estão estudando e até a cavidade do reservatório de água. Tudo o que um vilarejo de verdade tinha. Em vez de pirâmides, capelas para pedir e agradecer. Mas como eram as casas? Os estudos indicam que assim, de 2 andares, 4 cômodos cada, onde as crianças brincavam, os pais teciam, cozinhavam, como a maquete mostra. Os homens pintavam e esculpiam as tumbas dos reis que ficavam a quilômetros dali. Às vezes faziam isso para eles mesmos. Retalhos de parede mostram um pouco desta beleza. Era um vilarejo próspero e agitado, mas foi abandonado, esquecido e coberto de areia por quase 3.000 anos. Só voltou à luz há pouco tempo. E nós vamos ver de perto. A gente tem que agradecer muito ao Mohamed que ele conseguiu a autorização para a gente entrar aqui. Então nós vamos com muito cuidado e eu vou levar uma câmera para ver o que a gente filma. Estamos agora no espaço interno do vilarejo, onde só entram pesquisadores. Descemos a rua principal, onde durante 500 anos passaram pessoas comuns, pedreiros, mulheres, meninos. Eu não acredito que eu estou entrando nesse lugar. Paramos numa casa que ainda não foi escavada. Procuramos a cozinha. O fogão ficava aqui embaixo, lenha e palha. Isso é história da mais antiga do mundo. Impressionante. Nos fundos, mais revelações. Uma rampa. E descemos ao cômodo onde eles descansavam durante as horas mais quentes do dia. Uma caverna. Um porão da antiguidade. Hoje pode parecer primitivo, mas este porão antigo resolve de forma simples o problema do calor num lugar sem árvores. A temperatura é de 20 graus, 30 a menos que lá em cima. Eu pergunto qual a diferença entre esta cidade e uma tumba de faraó. Na tumba, diz ele, está o que os ricos esperavam da vida após a morte. Em Deir el-Medina, você encontra a vida como ela era, da relação entre os vizinhos. Um lugar tão importante que os reis queriam manter em segredo, escondido no vale. O tempo inverteu o truque. Nenhum outro sítio forneceu tanta informação sobre o cotidiano dos artesãos como Deir el-Medina. E no nosso site tem mais. Você vai saber como era feita a cerveja dos egípcios, uma receita de 5.000 anos.
Fique agora com Máquina Mortífera, a série. Um bom fim de semana e até a próxima sexta. Domingo, o Botafogo precisa vencer para subir na tabela do Brasileirão e enfrenta nada menos que o líder São Paulo, 4 da tarde.